desejam ser avivados pelo Senhor aqui nessa noite? Diga comigo: Senhor Jesus, eu desejo ser avivado pelo Senhor nessa noite. Abra comigo lá em 2 Crônicas 7, 14 e 15. Vamos ver hoje quais são as condições para que Deus derrame um avivamento, amém? E nesse versículo, nesse texto, fala também sobre o resultado do avivamento. 2 Crônicas fica depois de Reis, 2 Reis, no Antigo Testamento. 2 Crônicas 7, 14. Nós sairemos daqui hoje avivados pelo Senhor. Deus, Ele marcou um encontro com você aqui hoje, amém? E olha o que diz a palavra do Senhor, igreja. 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Volta lá, Felipe, por favor, verso 14. Nesse versículo 14, igreja, tem 4 verbos que são as condições para Deus liberar um avivamento. Olha o primeiro verbo: se o meu povo, primeiro, se humilhar; segundo, orar; terceiro, buscar a minha face; e quarto, converter dos seus maus caminhos. Então, a partir disso, olha o que Deus irá fazer. Ele ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Verso 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Verso 16. Olha o que diz a palavra: porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Eu pergunto mais uma vez a você: quantos querem um avivamento do Senhor? Nessa noite iremos aprender com a palavra de Deus como vivenciarmos um avivamento do Senhor, amém? Coloca a sua mão sobre nós, aliás, sobre o seu coração. Pai, fale com cada um de nós nessa noite. Espírito Santo, que a tua palavra venha adentrar em cada coração. Meu Pai, que a tua palavra nessa noite venha convencer a nossa mente, e que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco. Meu Pai, que não venha ser a minha voz, mas que venha ser a tua voz aqui neste lugar. Deus, que não venha ser as minhas palavras, mas que venha ser as tuas palavras aqui nessa noite. E que saiamos daqui hoje reavivados por ti, desejando sim esse avivamento que o Senhor Deus tem para nós. É o que nós te pedimos. Avivamento. Aleluia. Avivamento, o que significa a palavra avivamento, igreja? Avivamento significa avivar, tornar-se vivo, amém? Fazer outra vez, renovar, mudar para melhor. Isso é o avivamento, quando o Senhor faz de novo, quando Ele vem sobre nós e nos reaviva, nos anima. E é tão lindo que aqui em Crônicas nós vemos que o avivamento não é um movimento natural, onde Deus, pela sua soberania, Ele decide trazer sobre a terra, mas é algo que o povo de Deus precisa buscar, amém? E então, quando nós buscamos do Senhor, Ele irá liberar sobre nós o avivamento. E então parte de nós, igreja, nós precisamos buscar o avivamento em nome de Jesus. E é para isso que estamos aqui hoje, amém? E olha como começa o versículo que nós acabamos de ler. 2 Crônicas 7,14. E se
ou seja, uma condição. E se o meu povo, ou seja, se o meu povo deseja, se o meu povo quer, eu vou fazer. Então nós precisamos desejar o avivamento. E a minha pergunta hoje para nós é: como Deus pode nos reavivar? Como Deus pode nos renovar se nós não queremos viver o renovo dos céus? Mas eu creio que nessa noite tem uma igreja aqui que deseja ser avivada pelo Senhor, amém? Nós desejamos ser avivados pelo Senhor, igreja. E se o meu povo, ou seja, tem que ser uma busca, um desejo. E se o meu povo nos ensina algo aqui interessante, que o avivamento ele vem para o povo de Deus. O avivamento vem para a igreja, ele passa pela igreja. Não é um grupo isolado, mas a igreja do Senhor, o povo escolhido por Ele, amém? Nós somos um povo escolhido por Deus. E então aqui começa as 4 condições para que nós venhamos viver um avivamento em nossa vida. E o versículo diz: se o meu povo se humilhar, diga comigo, humilhar. Ou seja, o que é isso? É nós reconhecermos o nosso estado de decadência espiritual. É nós reconhecermos que nós somos fracos, mas que Ele nos fortalece, igreja. Quando o povo se humilha, ou seja, quando nós reconhecemos as nossas limitações, Deus ele começa em nós um avivamento. Eu quero falar aqui sobre 3 níveis do estado da decadência espiritual que muitos hoje vivem dentro da igreja. E o primeiro deles são os mortos espirituais. Esse é o primeiro estado da decadência espiritual. São aquelas pessoas que estão dentro da igreja, mas que estão mortas espirituais, ou seja, são aqueles que vivem no pecado. E olha o que diz Efésios 2:5: estando nós ainda mortos em nossos pecados. Pessoas que estão mortas espiritualmente, vivem uma vida de pecado. Mas olha o que diz a palavra em Efésios 5:14: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá a tua luz. Hoje Deus quer restaurar, Deus quer reavivar aquele que está morto, amém? Esse é o primeiro estado da decadência espiritual. Mas há um segundo estado da decadência espiritual, que são aqueles que são mornos espirituais. Os primeiros são aqueles que são mortos, mas os segundos são aqueles que são mornos. O que é isso, pastora? São aqueles que têm medo de pecar, mas não conseguem viver uma vida de intimidade com Deus. Eles não pecam, mas também não buscam, através da fé e da coragem, se aprofundar em um relacionamento profundo com Deus. São aquelas pessoas que estão vivendo a média da vida, é mais ou menos. Ela está na igreja, mas não tem um encontro realmente transformador com o Senhor. É alguém que está satisfeito com a sua mediocridade espiritual. E olha o que a Bíblia diz, que como aquele que é morno se vê. Apocalipse 3,17, ele diz assim: quem é morno? Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Ele olha para si e fala: para mim não falta nada. Eu estou rico, eu estou bem, tudo está bem. Mas de um outro lado, olha como Deus vê aquele que é morno, igreja. Olha como Deus, ele vê aquele que é morno. Ele fala: eu aconselho a vocês comprarem ouro forjado no forno. Sabe o que é isso? Deus aconselha aqueles que são mornos a viverem uma vida pautada na palavra, uma vida com firmeza, porque o ouro ele é resistente ao fogo. Por isso Deus diz aqui nesse versículo: eu aconselho a vocês comprarem ouro forjado no forno. Ou seja, é aqueles que vão permanecer, é aqueles que vão continuar firmados na palavra. Porque lá no versículo Apocalipse 3 já diz: olha a maneira como Deus é o morno. Tu és desgraçado, miserável, pobre e cego. Por isso Deus quer que você hoje venha ser forjado no fogo. E não apenas ser forjado
do fogo. A Bíblia fala: compre vestidos brancos. Ei, para você que é morno, compre vestes santas. Eu quero liberar sobre a sua vida um vestido branco, uma vida santa e lavada. E a Bíblia continua dizendo: unge os seus olhos, meu filho. Para você que é morno, eu vou te dar discernimento espiritual para você avaliar, não a vida do outro, mas a sua vida. Eu vou ungir os seus olhos para que você venha retirar hoje essa mediocridade espiritual. E a Bíblia diz mais: tenha zelo com a tua palavra, com a minha palavra. Ei, Deus está dizendo para nós hoje, para quem é morno: mantenha uma vida espiritual com zelo. Leve a sério o Evangelho de Deus, porque eu quero fazer algo extraordinário na sua vida. E o texto termina dizendo: morno, arrependa-te, mude a tua rota. Esse é o momento para nós nos arrependermos, igreja. Para Deus derramar um avivamento sobre nós, nós precisamos nos arrepender. Porque a Bíblia fala que aquele que é morno, ele não é frio nem quente, por isso Deus irá vomitá-lo. Mas Deus nos dá uma chance, amém? Porque Ele diz no verso 19: eu repreendo e castigo aqueles que eu amo. Sê pois zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E aquele que vencer, eu lhe concederei a coroa da vitória. Ele está conosco, e Ele está batendo na tua porta hoje, em nome de Jesus. E aquele que vencer, Ele vai dar a coroa. E assim como eu venci e me assentei como meu Pai no trono, vocês também irão vencer. Esse é o segundo nível da decadência espiritual, aquele que é morno. Mas também há um terceiro nível. Qual é, pastora Dayana? Aqueles que são frios. Eles perderam totalmente a sensibilidade do Espírito Santo. É o crente geladeira. Vira para o seu irmão e pergunte a ele: o que você é, meu irmão? É o crente geladeira, aquele crente, meu irmão, que ele vem para a igreja, até para dar paz para ele é difícil. Ele entra mudo e sai calado. Meu Deus. O crente que é frio não tem prazer nas coisas de Deus, não tem prazer de ler a Bíblia, não tem prazer de orar, de buscar a Deus. E ele só vem para a igreja se a luta pegar ele. Se a luta pegar ele, aí ele está firme na igreja. Porque tem pessoas que Deus tem que mantê-las no vale, para que elas venham ser firmes na palavra dele, na obra dele. Esse é o crente frio. Mas eu creio que nessa noite você vai sair daqui reavivado, avivado por Ele. A morte vai cair por terra, o sentimento de morno vai cair por terra, a frieza vai cair por terra, e Deus vai te encher com o Espírito Santo. Amém, aplauda ao Senhor. Deus quer te encher aqui nessa noite, amém. Mas essa é a primeira condição: se o meu povo se humilhar. Mas há uma segunda condição: se o meu povo orar. Aqui fala de confissão. É confessar a Deus: Senhor, me ajuda. Deus, está difícil, eu não estou conseguindo, mas eu te peço perdão, Senhor, me ajuda. Deus, me ajuda, me livre do pecado. Terceiro, buscar a minha face. Para Deus derramar o avivamento, nós precisamos buscar a face dEle. Nós precisamos voltar a ter intimidade com Ele, igreja. Por isso o salmista diz: uma coisa pedir ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Não apenas um dia, mas todos os dias, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Precisamos buscar a presença de Deus, é hoje, é agora, igreja. E isso é o que mais tem faltado. Quantas pessoas distantes do Senhor. Mas eu creio que nessa noite sairemos aqui renovados por Ele. Mas tem um quarto ponto: primeiro, se humilhar; segundo, se orar; terceiro, se buscar a minha face;
quarto, se converter dos seus maus caminhos. Deixa eu tomar uma água aqui para... Essa é forte, irmão. Mas, pastora Dayana, como assim? O povo de Deus tem maus caminhos? Tem, a Bíblia diz. O meu povo se converter dos seus maus caminhos. Eu quero trazer aqui alguns exemplos de maus caminhos que nós, muitas vezes, o povo de Deus, tem deixado entrar em nosso coração. Primeiro, 2 Coríntios 6, 14, 16. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? A comunhão com a luz com as trevas? E a concórdia há entre Cristo e Belial? E que parte tem o fiel com o infiel? Ei, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Olha o mau caminho aqui, igreja. Olha o que diz o jugo desigual. Meu filho, minha filha, você que namora com um irmão que é do mundo, repreenda esse espírito em nome de Jesus. Mas, pastora Dayana, Deus pode converter ele, sim. Ei, mas a Bíblia fala, não prendais a um jugo desigual. O que é isso? Tem pessoas que apenas têm relacionamento profundo com aqueles que são do mundo. Não tem amizade com quem é da igreja, mas tem amizade com aqueles que são do mundo. Aqui não é para você não ter relacionamento com o mundo, mas aqui fala sobre comunhão. Tem gente que está tendo comunhão com aqueles que são do mundo. Nós precisamos voltar à essência, andarmos juntos em família, em igreja. Segundo exemplo, Efésios 4, 25. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Gente dentro da igreja falando mentira. Dentro da igreja a pessoa vive uma mentira tão grande que a vida dela passa a ser uma mentira. Deixai a mentira e falai a verdade com o seu irmão. Vamos hoje abandonar os maus caminhos, igreja. Para Deus liberar o avivamento, nós precisamos deixar hoje os maus caminhos. Terceiro exemplo, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Ei, Deus nos chama hoje para não sermos mais profetas do caos. Quantos profetas do caos? Ei, olhe para mim nessa noite. Se não tem nada para falar de bom, não fale, feche a boca. Apenas libere palavras para edificação. Porque o diabo já tem destruído famílias, mas nós não iremos ser destruidores. Nós seremos levantadores, restauradores de famílias, igreja. Palavras para edificação. Quarto exemplo, esse aqui é forte também, irmãos. Efésios 4, 31. Toda amargura e ira, cólera, gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de dentro de vós. Sabe o que é isso? Irmão irado com outro irmão dentro da igreja. Irmão dentro da igreja que não conversa um com o outro. Irmão dentro da igreja que fala, eu não topo fulano, não gosto dele. E lá no céu não vai ter isso não, meu irmão. Lá no céu não vai ter um anjo que vai falar assim, você pra cá, você pra lá, porque não conversa. Lá no céu todos estaremos juntos. Ei, volte hoje às boas práticas. Peça perdão. Peça perdão, se livre hoje em nome de Jesus da ira, da amargura. Gente dentro da igreja que não fala com o irmão, quer ser melhor do que o outro. Ei, pare com isso hoje. Estamos e necessitamos viver um avivamento do Senhor. Porque naquele dia todos nós estaremos diante de Deus, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, Deus e Criador dos céus e da terra. Sabe por quê? Olha essa frase que linda. Tem pessoas que vivem em discórdia um com o outro, mas olha o que diz, aonde existe sabedoria, opiniões diversas não geram conflitos, mas geram novas ideias. Peça a Deus, Deus me dê sabedoria, mesmo em meio à discordância, que venha gerar novas ideias e não brigas. Abandone os maus caminhos.
Quinto exemplo de um mau caminho, 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que digais as mesmas coisas, que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Era Paulo dizendo aqui para a igreja de Corinto, a igreja que era o exemplo dali dos dons de Deus, estava vivendo um tempo de dissensões, ou seja, uma igreja dividida. Tem gente que fala assim, pastora, eu sou o dono lá do diaconato, eu sou o dono do louvor. Não, porque eu sou o dono do coral, eu sou o dono das mulheres, dono do louvor. Ei, meu filho, aqui ninguém é dono de nada. Quem é dono é o Senhor Deus poderoso. Somos um no Senhor Jesus. Paulo dizia aqui, não haja entre vós dissensões, divisões. Ei, aqui ninguém trabalha para si, mas nós trabalhamos para o Senhor Deus poderoso. Nós servimos a um Deus que é poderoso, igreja. Somos um corpo e Ele é o nosso Deus, o único Deus, mas sofreu um só batismo. Então para com isso hoje, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo parecer mais do que o outro. Nós temos um Deus e estamos aqui para levar a grandeza do reino dEle até que Ele venha. Estamos aqui para a edificação da igreja, para abençoar pessoas. É aquele momento, um exemplo. Se for irmão que for cantar, nem vou na igreja. Se for o pastor tal que vai pregar, não vou. Para com isso. Que nós não venhamos ser meninos, mas que venhamos ser cristãos, cheios da presença do Senhor. E a minha pergunta para você hoje é: para quem você trabalha? Para você ou para Deus? Para quem que você serve? Para você, para a sua glória ou para a glória de Deus? Porque a Bíblia diz que tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória para sempre, amém. Vamos abandonar os maus caminhos. Último exemplo, Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Sabe o que é isso, igreja? Gente dentro da igreja tomando a forma do mundo. E não sede conformados com este mundo. Gente dentro da igreja sendo a favor do aborto. Olha o que a Bíblia diz: não matarás. E pessoas dizendo: nós somos sim o aborto. Está repreendido. Não iremos conformar com esse mundo. Gente dentro da igreja dizendo: eu sou a favor da ideologia de gênero. No princípio Deus criou os céus e a terra, e Ele criou homem e mulher. Não iremos conformar com esse mundo. Mas pastora Daiana, é um desejo. Não, repreenda em nome de Jesus. Diga não a esse desejo. Olha o que o próprio Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Vamos abandonar hoje, não venhamos conformar com aquilo que o mundo está dizendo. Tem uma frase que o mundo diz: vem como estás e fique como estás. Não, vem como estás, mas mude a sua vida. Vem como estás, mas deixa Cristo transformar a sua vida por completo, por inteiro. O céu não celebra vitórias, o céu celebra renúncias. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Não vos conformeis com este mundo. Quer avivamento, igreja? Se converta dos seus maus caminhos. E é para mim, para vocês, essa palavra é para nós hoje, amém? Eu estou aqui incluída, sou a primeira que preciso ser mudada hoje nessa noite. Porque o Evangelho é sobre transformação, sobre mudança de vida e de mentalidade. Então os 4 verbos, diga comigo: orar, humilhar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos. Aleluia, a parte pesada foi, amém? Agora vem a parte boa. Após isso, olha que o próprio Cristo diz que irá fazer conosco. Quando nós nos arrependermos dos maus caminhos, quando nós nos humilharmos e buscarmos a face dEle,
Olha o que diz o versículo. Então eu os ouvirei dos céus. Quando nós nos arrependemos, Deus irá ouvir cada oração. Eu quero ouvir, eu ouvirei dos céus. Sabe o que é isso? Quando nós nos voltamos para Deus, Deus libera milagres extraordinários sobre nós. Então eu os ouvirei do céu. Sabe o que é isso? É como Josué orou e a lua e o sol parou. Daniel em meio à cova dos leões, porque ele orou, ele foi salvo. Jó, quando orou pelos seus amigos, obteve resposta e Deus transformou a sorte dele. E eu creio que nessa noite Deus vai te dar revelações extraordinárias da parte dele. Deus quer abrir a tua visão hoje. Então eu os ouvirei dos céus. Porque aquele que faz abundantemente mais do que pedimos ou pensamos, Ele é fiel e justo, segundo o poder em que nós opera. Segundo, o resultado do avivamento, Ele vai perdoar os seus pecados. Primeiro, Ele vai ouvir a sua oração. Segundo, Ele vai perdoar os seus pecados. E olha a consequência do pecado, igreja. Primeiro, o pecado afasta o homem de Deus. Segundo, quem comete pecado é do diabo. Terceiro, quem comete pecado se torna um escravo do pecado. A Bíblia diz isso. E então, quando você vive uma vida de pecado, nós nos vemos afastados de Deus. Nós nos tornamos filhos do diabo. E então somos escravizados pelos vícios, pelas drogas, pelas bebidas, enfim. E a Bíblia nos conta algo que o próprio Deus libera sobre aqueles que estão vivendo uma vida de pecado. Romanos 1:24, olha que o próprio Deus libera sobre o homem que está em pecado. Primeiro, cobiças do coração. Romanos 1:24. São desejos terríveis que entram no coração do homem. O adultério, a pornografia, as drogas, os vícios. Quando você anda por uma vida de pecado, você começa a ter desejos ali terríveis, cobiças do coração. E olha o que o verso 26 diz de Romanos 1:24. Quando o pecado entra em nossa vida, vem as paixões vergonhosas, paixões infames. E o que é isso? Homem com homem, mulher com mulher. Começamos a ter um desejo em nosso coração. Mas nessa noite Deus vai repreender esse espírito da sua família, da sua casa, em nome de Jesus. Quando o pecado entra no nosso coração, verso 28, entra sentimentos perversos. E aí você olha e fala, não é possível o homem fazer isso, e coisa terrível. Por isso que em todo momento nos jornais, internet, nós vemos quantas tragédias, aquele homem que mata, que rouba, que estupra. Porque o pecado entrou e entra então no coração sentimentos perversos. E a Bíblia nos mostra que o resultado do pecado é a morte. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, é a perdição. Mas olha, quando nós nos encontramos com o perdão de Deus, o que Ele faz sobre as nossas vidas? Primeiro, o pecado perde poder sobre nós, amém? Quando Deus nos perdoa, o pecado não tem mais poder sobre nós. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Sabe o que é isso? A graça de Deus te alcança. O favor de Deus imerecido te alcança. E mais, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É a vida eterna, igreja. Deus quer liberar hoje vida eterna sobre você, sobre a sua casa. Terceiro, olha o que o próprio Deus faz. Sararei a tua terra. A terra será sarada, curada, quando Deus traz um avivamento, igreja. Porque o pecado entrou lá no Éden, a terra então ela sofre e geme pelo pecado. Mas quando Deus libera avivamento, que nós buscamos Ele, a Bíblia diz que Ele traz uma bênção ecológica. Ou seja, Deus irá restaurar a terra.
Por isso que a Bíblia diz que a terra anseia, aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. É a nossa manifestação. A terra está aguardando a nossa manifestação. E aquilo que era improdutivo se torna produtivo. Aquilo que era o caos se torna em ordem, porque Deus sara a nossa terra. Segundo, há uma mudança ambiental. O que é isso, pastora Dayana? O ambiente da sua família é transformado. O ambiente da sua casa é transformado. A paz e prosperidade. Olha o poder do avivamento, igreja. Deus libera paz sobre a sua casa. Ele muda o ambiente social, vizinhança, trabalho, amigos. Diminui a violência, roubo, tráfego. Avivamento não é só apenas nós ficamos aqui pulando, gritando, não. O avivamento traz cura sobre a terra. Traz restauração sobre a terra. O avivamento atinge o mundo todo. E mais, verso 15 que nós lemos. Agora estarão abertos os meus olhos. Deus vai abrir os olhos dele sobre você. E mais, e os ouvidos estarão atentos à oração deste lugar. Ouvidos atentos, sabe o que é isso? Respostas imediatas. Respostas instantâneas na hora. Quantas pessoas estão vivendo um tempo onde não há resposta, porque talvez estão frias, mornas, ali naquela vida de mediocridade. Mas quando somos reavivados por Ele, o perdão acontece, a resposta chega, a cura chega, o milagre chega. E esse é o tempo que Deus quer fazer sobre nós e trazer o avivamento dEle, amém? E para nós finalizarmos, Salmo 110, olha o que diz: o teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, trajando vestes santas, desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como o orvalho. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Sabe o que é isso? Pessoas irão ter o desejo de servir a Deus. Irão se levantar, pastora, conta comigo, eu quero servir na obra. Pastora, conta comigo que eu quero servir essa igreja. O meu povo será muito voluntário no dia do teu poder. E mais, irão trajar vestes santas. Um povo lavado, curado e remido pelo sangue de Jesus, amém? Se coloque sobre os seus pés nesse momento. E para finalizarmos, Deus quer te reavivar nessa noite. O teu povo será muito voluntário. Eu creio que Deus está levantando um grande exército sobre este lugar, que tem um coração de servo, que irão servir a Deus. Abacuque 3:2, para finalizarmos. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze conhecida na tua ira. E lembra-te da tua misericórdia. Sabe o que é isso? Senhor, aviva a minha vida. Senhor, aviva a minha casa. Senhor, me aviva, desperta o teu povo. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Eita, difícil, Deus quer te reavivar nessa noite. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio. Peça a Ele nessa noite: Senhor, me aviva. Me reanima, Senhor, me levanta outra vez. Não queira movimento, mas queira avivamento, porque o avivamento ele vai se perpetuar até a vinda dele, igreja. E se o meu povo, que chama pelo meu nome, se orar, se humilhar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Deus quer nos avivar hoje para vivermos o extraordinário dele. Porque aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para nós. Um povo cheio, um povo avivado pelo Espírito Santo.
somos nós, amém?